Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo e continuamos aqui no nosso conhecimento inicial de Python. Eu estou aqui com a nossa tela anterior e eu quero te mostrar alguns recursos a mais. Primeiro, eu ainda estou dentro do Python, a gente sabe disso por conta daquele cursorzinho ali, né? Se por acaso você quiser sair do Python sem fechar o CMD, você pode digitar simplesmente saída em inglês. Não esqueça de botar os parênteses porque isso também é uma função. E aí ele então sai e volta para o nosso cursor do Windows, do CMD do Windows. Querendo voltar para o Python novamente, basta que você digite Python, dê Enter e ele volta para o Python. Tá bom? Só para a gente seguir aí com mais alguns detalhes. No finalzinho daquele material que eu vinha trabalhando na aula anterior, deixa eu pegar ele aqui. Vou abrir um negocinho que não era o que eu queria. Pronto, agora ele veio. Só para a gente ter um conceito final sobre as variáveis, para que a gente entenda claramente tudo que eu preciso passar para vocês aí, tá bom? No Python as variáveis são dinâmicas. Eu estou te dizendo isso porque se você tem algum conhecimento já de alguma outra linguagem de programação, normalmente elas não são dinâmicas em todas as linguagens. Por exemplo, eu trabalho também muito com Java. Em Java, na hora que você cria uma variável, você tem que criar dizendo o tipo que ela é. Então eu vou criar uma variável que vai se chamar idade e ela é do tipo inteiro. Então, o nome da caixinha na memória é idade e ela já é declarada dizendo, olha, você vai ser do tipo inteiro, só aceita números inteiros. Aqui não, você tem as variáveis dinâmicas. Você cria a variável já colocando um valor dentro dela e o Python entende então que diante daquele valor, a variável vai se tornar uma variável de algum tipo específico para cuidar melhor daquele valor ali. Então o Python tem essa dinâmica toda, essa facilidade toda aí para a gente. Então no Python as variáveis são dinâmicas. Isso quer dizer que elas podem ser declaradas, por exemplo, iniciando com um valor string, um texto, por exemplo, e eu depois posso até mudar isso, manter a mesma variável e mudar o tipo dela, colocando então um outro valor que exija esse outro tipo, como por exemplo o tipo int. As variáveis só passam a existir quando você atribui a ela um valor. Não é possível que você crie uma variável no Python sem dar um valor para ela. Porque ele justamente, como ele não pede um tipo, se você criar uma variável sem colocar um valor, ele não entende o tipo que ela vai precisar trabalhar e vai dar um erro. Então aqui na nossa tela, já nesse nosso slide, aparece isso. Ó. Eu criei uma variável chamada dado e coloquei nela 37. Você pode digitar aí junto, tá bom? Eu não vou fazer porque isso é só um fechamento do conceito da aula anterior, mas você pode digitar aí tranquilamente, né? Então, se você digitar dado igual 37, você está criando uma variável chamada dado, onde dentro dessa variável é colocado o número 37. Quando a gente pede, então, o type na variável dado, você está perguntando qual é o tipo dela, qual o tipo que o Python deu para essa variável, e ele respondeu aqui para a gente, o tipo é inteiro. Legal. Depois eu criei uma outra variável, na verdade eu digitei novamente dado, repara que é a mesma variável acima, só que agora eu coloquei, entre aspas, Rio de Janeiro. Quando eu perguntei o tipo dessa variável, ele mudou para string. Então a mesma caixinha que antes guardava o número 37 e era classificada como um tipo inteiro, ela agora mudou para um tipo string, porque eu mudei o valor que tem dentro dela. Isso é o que nós chamamos de uma variável dinâmica. Ela está mudando de tipo de valor. Isso não é padrão em qualquer linguagem de programação, mas no Python isso é normal e funciona dessa forma. Temos ainda outros tipos que a gente não havia apresentado antes, tá bom? Eu coloquei aqui numa variável, na mesma variável dado, o número 13.49. Uma observação. Os números decimais, quando você trabalha aqui em Python, você vai trabalhar com eles no padrão americano. Ou seja, o que nós conhecemos como a parte que viria depois da vírgula, que seria a parte decimal, né? Aqui são feitos depois de um ponto. Então, 13.49 é o que nós conhecemos aqui como 3,49, só que você vai usar ponto na hora que você estiver programando, tá bom? Então, o número 13 inteiros e a parte fracionada em 49, nós digitamos 13.49. Então, quando você digita isso na variável dado e pergunta o tipo, ele vai te dizer, é o tipo float.
Float é para números flutuantes. Os números decimais que a gente conhece, tá? O float é para os números reais, números decimais, tá bom? Temos ainda a criação aqui de uma variável que eu quis chamar assim, ó, int num. Quis criar uma variável num do tipo inteiro, vamos supor que era isso que eu queria, né? E ele me deu um erro, ó, erro de sintaxe. Ele não consegue criar uma variável sem que você atribua diretamente um valor a ela. Não dá para você criar uma variável e falar assim, eu quero criar uma variável chamada num, que ela seja do tipo inteiro, mas quero criar ela ainda sem nada. Não, não dá. Ele vai dar erro. Eu preciso colocar um valor dentro dela. Não dá para criar uma variável sem colocar valor algum lá dentro. Essa é uma característica da nossa linguagem Python, ok? Seguindo aqui, só um último detalhe aqui. No Python, a gente deve utilizar um padrão de nomenclatura chamado Snake Case. Isso é o que nós chamamos de uma boa prática de programação, tá bom? Você não tem obrigação de trabalhar no padrão de nomenclatura que eu estou te apresentando aqui, mas é interessante que você faça isso. Pelo seguinte, na vida profissional, normalmente você não trabalha sozinho. Você trabalha em equipe, onde você faz uma parte de um programa que depois é juntada a outras partes de outros programadores. Ou você normalmente também é contratado para trabalhar em algum projeto onde já existe um software rodando e você vai interpretar aquele código que alguém fez para que você modifique ou que você continue a compilação, a execução, a criação de mais coisas nesse programa, né? Então, se cada um tiver um padrão seu de criar as coisas, fica bem desorganizado, fica muito complicado. Então, existem padrões de mercado. Existem vários, tá? O Python, a gente costuma adotar para ele esse padrão que está aparecendo aí no material, que é o Snake Case, onde você junta palavras, quando você quer dar um nome composto para alguma coisa, você junta as palavras com underline e vai trabalhar do jeito que eu estou exemplificando ali. Então, por exemplo, se eu quero criar uma variável que se chama idade aluno, o Snake Case pede que a gente faça assim, ó, idade, underline, aluno. Detalhe, tudo em minúsculo, tá bom? Isso também faz parte do padrão Snake Case. As variáveis ficam todas em minúsculo, com as palavras sendo anexadas com underline. Não dá para ter espaço, porque senão o Python entenderia que seriam duas palavras e ele não entende que seriam as duas palavras compondo uma mesma variável. Então, a variável toda se chama idade, underline, aluno. E nela eu coloquei o número 16, tipo, a idade do aluno que eu estou colocando ali é 16. É legal que você crie variáveis dando nomes que façam sentido. Eu conheço pessoas que gostam de chamar variáveis de A, B, C, só que isso quando você está num programa muito grande, né, e você tem lá no meio do nada surge uma variável F, aí tu, caramba, para que serve a variável F? Por que eu criei a variável F? Não é legal. Se eu quero criar uma variável que vai guardar a idade do aluno, por que não chamá-la de idade aluno? Melhor do que chamar de ABC e eu depois tendo que ficar lembrando o que significa ABC. Aí tem gente que fala assim, mas sempre que eu vou digitar ali depois para pegar print a idade do aluno, vou ter que escrever print idade aluno. É uma digitação bem maior do que print A, se a variável se chamasse A. Concordo contigo. Mas a gente não vai viver a vida inteira trabalhando nessa tela preta que nós tivemos nos vídeos anteriores. Vamos trabalhar num software muito mais inteligente, muito mais facilitador para a gente. E esse software vai nos dar dicas do que a gente vai digitar. E se você criar uma variável com nome grande, como esses aí, ele vai sugerir, na hora que você precisar, depois, exemplo, print, já criou a variável idade aluno. Aí agora você quer dar um print nela, quando você escrever print, parênteses, i, ele vai sugerir. A idade aluno, você clica sim e ele traz para você. Você não precisa digitar idade aluno novamente. Então, não economize no nome de uma variável para depois achar que vai cansar na digitação. Bota o nome bonitinho, vai facilitar para você e para todo mundo que for trabalhar com você utilizando o seu código. Vão elogiar você, vai falar assim, caramba, o código dele é claro, eu entendo, né? Você pode ganhar méritos com isso. Então, se acostume a usar os nomes legais, tá bom? Tem aqui outros exemplos, ó, usuário underline ADM, quem é o usuário administrador, vai ser salvo isso lá na variável usuário ADM. Ali eu guardei um valor que é o root.
Depois o valor total, né? Por que não é só valor? Ah, se tem outros valores no contexto, o valor total chama-se valor total. É bem melhor que seja dessa forma. Guardei o número 1377.99, tá bom? Então tem a dica ali, ó. Ao dar os nomes às variáveis, nunca inicie por número, tipo, a variável poderia se chamar 5 idade aluno? Não. Ele vai dar até erro se você fizer isso. Não pode começar por número. Pode ter um número no meio da variável, tá bom? Tipo, você quer saber, são 5 alunos, então eu quero a idade do aluno 1, do aluno 2 e tal. Você pode criar idade, underline, aluno 1, idade, aluno 2. Enfim, no meio da variável, ou no fim, no caso, né, pode ter número. Para começar, é que ela não pode começar o nome dela por um número, tá bom? E o último item aqui, ó, utilize apenas os caracteres comuns, letras e números. Não está aparecendo o texto para vocês todos, mas eu vou ler. Não utilize acentos e caracteres especiais. Então, não crie uma variável chamada usuário com acento. Ou a variável se chama coração, aí tu bota C cedilha e acento. Né? Se precisar criar uma variável que se chame coração, você vai digitar C-A-O, coracal. E é normal, a gente trabalha dessa forma mesmo, não tem problema algum, tá bom? Coloca a variável sem caracteres especiais, sem hashtag, exclamação, arroba, nada disso, ele nem vai deixar se você tentar. E também não use acentos e C cedilha, tá bom? Esse é o padrão para a gente utilizar nos nomes das variáveis e de outras coisas que eu vou apresentando para vocês também aos pouquinhos, ok? Espero que esse conteúdo tenha sido tranquilo para você, mas qualquer dúvida você pode usar os canais de contato aí, que a gente responde as dúvidas para você, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, um abraço para você. Tchau, tchau.